Muito bem, reiniciando as nossas atividades de hoje, 27 de abril de 2025, estudando magnetismo humano. Hoje, nossa aula de número 5, capítulo 4 do livro Magnetismo Humano, do Giacomello, intitulado Explicitando Allan Kardec. Então, neste capítulo, vamos ver o que Allan Kardec fala do magnetismo, a vinculação entre o magnetismo e o espiritismo. Ele coloca no início do capítulo esta citação de Pascal: o homem é feito visivelmente para pensar. É toda a sua dignidade, todo o seu mérito. E todo o seu dever é pensar bem. Parece até que ele era espírita, não é? Que ele diz que o homem é feito visivelmente para pensar, ou seja, somos os seres pensantes da criação, os espíritos imortais. Se nós temos esta habilidade de pensar, o nosso dever é pensar bem. Tudo vem do pensamento. Aí, através do pensamento no bem, vamos sentir o bem, vamos agir no bem e falar no bem, para o bem nosso e de todos. Sobre a prática da mediunidade curadora pela imposição de mãos, tem um artigo publicado na Revista Espírita, de setembro de 1865, por Allan Kardec. Então, ele fala da mediunidade curadora pela imposição de mãos. Para exercer essa faculdade, além da fé e da prece, podem existir condições a reunir, procedimento a seguir para agir mais eficazmente possível. Veja que é o que nós estamos objetivando, agir mais eficazmente possível. Porque muitos já somos passistas no centro espírita, aplicadores de passe. Mas o objetivo é agir de forma mais eficaz possível. Qual é a parte do médium na imposição das mãos? Qual é a dos espíritos? É preciso empregar a vontade, como nas operações magnéticas, ou se limitar a pedir, deixando agir a sua vontade a influência oculta? É uma interrogação de Kardec. Na realidade, isso aí ele vai responder a uma carta que ele recebeu de uma pessoa fazendo essas perguntas aí. A pessoa dizendo, o médium pela imposição de mãos, qual é a parte dele, qual é a parte dos espíritos? Ele vai se deixar passivamente ser influenciado? Essa faculdade é especial ou acessível a todos? O organismo desempenha nela um papel, e que papel? Então, aí, Allan Kardec, essa faculdade pode ser desenvolvida? Em que sentido? Aí, Kardec diz o seguinte, para responder isso aí, precisaria de um tratado. E o Espiritismo está sendo construído, e nós podemos não ter todas as respostas que estamos descobrindo ainda, principalmente da mediunidade, na época de Kardec. Mas aí ele vai responder a essas questões aí da seguinte maneira. Ele vai dizer que existem os médiuns chamados consultantes e médiuns curadores. Os consultantes são os escreventes. Eles escrevem receitas. Então, eles não são médiuns de cura, são médiuns psicógrafos. Ele psicografa uma receita. Chico Xavier fazia isso, receitava muito remédio homeopático, principalmente. Era um médium escrevente, um psicógrafo. E médiuns curadores? Médiuns curadores é diferente, a ação direta do médium sobre o doente. É uma espécie de magnetização. Então, o médium de cura é um magnetizador? Sim, é uma espécie. Isso Allan Kardec dizendo.
O magnetizador, ele magnetiza com seus próprios fluidos. Ou seja, ele mobiliza fluidos e exterioriza seus próprios fluidos. O médium curador, ele magnetiza com os fluidos dos espíritos. Por isso que ele é médium. Principalmente os fluidos são dos espíritos. E o magnetismo misto, que é chamado humano e espiritual também, mistura os fluidos magnéticos do magnetizador, ou do médium, e dos espíritos. No magnetismo, na realidade, nós usamos o magnetismo misto, humano e espiritual, que, como nós vimos, a interferência dos espíritos se faz presente durante uma magnetização. E aí mistura os fluidos de um e de outro para a aplicação do magnetismo. Aí ele vai explicar que o fluido magnético tem as qualidades e efeitos de duas fontes. Dos espíritos encarnados, ele vai carregar as impurezas próprias dos espíritos encarnados, que estão na nossa dimensão, pelas nossas próprias imperfeições. Os espíritos desencarnados, os bons, eles terão fluidos mais puros. Por isso, da necessidade do encarnado da melhoria moral, para mobilizar bons fluidos e para não contaminar os fluidos bons emitidos pelos bons espíritos, que, como sabemos, um vaso contaminado ou sujo, ele vai contaminar a água pura que passe por ele. Por isso, da necessidade da melhoria moral. Os fluidos humanos, mesmo dotados de impurezas, são necessários aos seres encarnados. Olha que interessante. Isso aqui é fundamental. Como nós estamos em uma dimensão, a nossa carga fluídica que compõe nosso perispírito e que interfere em nosso organismo físico é de uma dimensão que é manipulado por nós. Então, nós nos nutrimos com alimento para suprir a nossa necessidade orgânica e a nossa necessidade fluídica também, ela deve ser obtida nesse mesmo padrão, nesse mesmo nível. E ela vem dotada das impurezas também. Então, isso é natural, é igual na comida. Você diz, você vai comer um alimento, ele está todo contaminado com agrotóxico, ele está contaminado com bactérias, com outros tipos de impurezas. Tá, mas é natural no nosso plano, na nossa dimensão. Essa é uma das razões de não esperarmos receber dos bons espíritos os fluidos restauradores. Isso aqui é acrescentado nosso, esse em azul. Que às vezes nós ficamos de braços cruzados esperando receber dos espíritos a carga fluídica vinda deles. Mas eles terão que extrair da nossa natureza, do nosso plano, dos vegetais, do ambiente e de outras pessoas, os fluidos, fazer uma mistura deles para aplicar nos encarnados. E isso é um trabalho grandioso dos espíritos. Por isso que eles pedem a nossa ação, a nossa aplicação de fluidos, porque é muito mais prático e direto fluido de encarnado para encarnado, potencializado pela ação dos espíritos, como vimos. A ação dos fluidos, ela vai depender do agente produtor, no caso somos os magnetizadores, do instrumento, que é o próprio magnetizador, e dos fluidos espirituais, que são mais depurados e bem-fazejos nos espíritos mais purificados. Então, tudo vai depender, o fluido em si, ele é neutro, ele não é bom nem ruim. Ele vai depender de quem o aplica,
de quem o transmite. O magnetizador pode ser um bom usinador, ou usinador, ou canalizador. Então, nós, na realidade, somos um misto disso aí. Nós podemos usinar, ou seja, desenvolver a capacidade de produzir uma quantidade maior de fluidos, ou só canalizar os fluidos vindos dos bons espíritos. Na realidade, nós fazemos um misto disso, mas tem hora que nós podemos mais canalizar do que usinar, e hora que vamos mais usinar e exteriorizar do que canalizar. A escolha do magnetizador pelo paciente. Nós vimos já lá na introdução que existe uma relação entre o magnetizador e o magnetizado, ou seja, o assistido, o paciente. E essa relação, ela é fundamental para que haja uma boa emissão e uma boa recepção dessa carga fluídica pelo paciente. E essa relação magnética, vamos tratá-la também num capítulo à parte. Como é que se faz essa relação com o assistido? Assim como em qualquer terapia, imagine que você vai escolher um psicólogo para fazer uma terapia psicológica. Você vai saber quem é, vai tentar se identificar. Se você não conhece ninguém, você marca com um psicólogo e vai para uma primeira sessão, tem uma conversa, e você pode sair dali encantado com o profissional, ou sair dizendo, não gostei, não bati, não deu certo, não houve empatia, não houve sintonia. Em relação ao magnetismo, é muito parecido. Se houver obstáculo entre o magnetizador e o magnetizado, isso pode interferir na emissão e na recepção dos fluidos magnéticos. Ainda no item 4 desse capítulo, ele vai dizer lá que o passe nunca faz mal. Como assim? Segundo o Giacomello, o passe sim pode fazer mal, porque ele é uma emissão de fluidos, e esses fluidos podem ir carregados das impurezas do magnetizador, e pode sim fazer mal ao magnetizado. Inclusive, ele fala muito bem disso quando ele fala do passe padrão e a depressão, que pode agravar os sintomas da depressão. E em outras situações também. Isso não é avaliado quando se aplica o passe padrão nas casas espíritas, e as pessoas podem sair da sala de passe sentindo mal, com dor de cabeça, mal-estar, náuseas e outros desconfortos, mas não é perceptível e nem avaliado. Em magnetismo, isso é avaliado. Após uma sessão, sempre se pergunta ao assistido como ele está, se ele está se sentindo bem. Caso ele não esteja, faz-se nova sessão de terapia magnética. Ou muda, quando precisa, o magnetizador, até que o paciente saia melhor da sala. Depende dos fluidos e das técnicas de quem aplica. E pode acontecer, então, de não sair bem o efeito de um passe magnético. No item 5, ele vai dizer que o magnetizador, doando só seus próprios fluidos, se fosse o caso, ele pode se esgotar, e os efeitos podem ser lentos. Isso é o que diz Allan Kardec. Exige uma magnetização prolongada. Pode causar fadiga fluídica no magnetizador. E os fluidos espirituais, eles são mais ativos, mais potentes, e as curas são mais rápidas. Por isso que é importante a parceria entre o magnetizador e os bons espíritos, para que se
potencialize a ação fluídica. Se fosse só os fluidos do magnetizador, tanto ele pode se esgotar, quanto o efeito pode ser mais lento ou até ineficaz. Mas toda a ação do magnetismo é uma terapia a ser realizada de forma sequencial. Dificilmente vai se obter a cura, como na mediunidade curadora, a cura instantânea. É um processo lento, demorado, e que pode necessitar, na maioria, várias sessões. O que seria, então, a fadiga fluídica que pode acontecer no magnetizador? Seria uma carência de fluidos? Ele doa muitos fluidos e não consegue reparar essa perda fluídica, essa doação, ou bloqueios na circulação fluídica, provocando congestionamento. Então, uma fadiga provoca essas três coisas no magnetizador. Ele pode ter carência ou pode ter fluidos, mas estão bloqueados e congestionando. Não está circulando adequadamente entre os campos vitais ou centros vitais. Aí ele recomenda como tratamento o repouso, que seria o sono. Allan Kardec fala disso, que uma boa noite de sono pode reparar uma fadiga fluídica, mas o Jacó recomenda passes dispersivos. Água magnetizada. Então, seriam esses três pontos aí para serem observados quando se identificar uma fadiga fluídica no magnetizador. Ele vai, logicamente, ter o repouso, né, nas noites de sono bem dormida, receber os passos dispersivos e usar água magnetizada, objetivando reparar essa fadiga fluídica. Mas teremos nos próximos capítulos do livro especificamente sobre a fadiga fluídica, como evitá-la e como tratá-la em caso de instalação da fadiga em alguns dos companheiros magnetizadores. No item 6, ele diz o seguinte: o espírito pode agir diretamente sobre o indivíduo, sem intermediário, para aliviar, curar ou produzir o sono sonambúlico. Então, aqui está a ação direta dos espíritos no encarnado, sem intermediário nenhum. Pode aliviar? Pode curar? Pode. Pode produzir o sono sonambúlico? Pode. Nós temos muitos exemplos disso. Divaldo fala sobre isso, Chico Xavier também. O sono sonambúlico seria induzir o encarnado a entrar no sono e fazer o seu desprendimento para que ele adentre outras dimensões para dar um passeio pelo mundo espiritual, dito espiritual. E nós, com a recomendação de Jesus, ide e curai. Os espíritos podem agir diretamente sobre o indivíduo. Nós nos sentimos inferiores, incapazes de agir, podemos ser intermediários dos bons espíritos. É preciso capacitação moral e técnica. Ele vai dizer isso aí. Porque se o espírito pode agir sobre um indivíduo, nós somos o quê? Um espírito. Nós também podemos agir sobre um outro indivíduo para aliviar, curar ou produzir o sono sonambúlico, que é pouco explorado. A gente estuda no livro dos Espíritos sobre o sonambulismo, mas na prática quase nunca vemos essa provocação do sono sonambúlico e a sua aplicação, que é de muita utilidade, inclusive no magnetismo. No item 7, ele diz que bons médiuns curadores são extremamente raros, devido às qualidades morais que deve ter, da modéstia, da humildade, do devotamento e do desinteresse. Muitos médiuns curadores acabam se perdendo, se desvirtuando, justamente por essas faltas de qualidades morais.
e aí ele acaba complicando a sua própria situação como médium curador, ficando à mercê dos espíritos pseudo-sábios ou interesseiros, levando essa mediunidade ao fracasso. O magnetizador, ele vai desenvolver a sua força vital, mas pede esforço para o equilíbrio lá, através do repouso, atividade, alimentação, respiração, respeito ao próprio corpo e à própria mente, ou pensamento, próprio pensamento equilibrado. Isso é do magnetizador. No item 8, ele diz que a mediunidade curadora pura é exceção. Por quê? Médiuns curadores misturam fluidos dos espíritos com os seus. Veja que aquilo que nós falamos anteriormente, um vaso contaminado contamina a água mais pura. Por isso que ele diz que mediunidade curadora pura é a exceção. A maioria dos médiuns curadores tem as suas próprias imperfeições, então acaba comprometendo os fluidos salutares vindo dos bons espíritos. E aí ele diz que são todos mais ou menos magnetizadores, os médiuns curadores, porque utilizam os próprios fluidos também. Não são só intermediários dos fluidos dos espíritos. Todo magnetizador pode se tornar médium curador? Sim. Isso está no livro dos médiuns, Allan Kardec explicita muito bem isso. Nós vimos em encontros passados em que Allan Kardec faz a pergunta direta: se poderia considerar, então, o magnetizador um médium curador? A resposta dos espíritos, sim. Aí Kardec ainda refaz a pergunta: mas ele não seria instrumento nenhum de força exterior? Aí os espíritos dizem: isso é um erro, é um engano, porque quando ele magnetiza, objetivando o bem, ele atrai os bons espíritos que interferem na sua magnetização. Então ele acaba se tornando um médium curador. E aí Kardec diz: se sabe se fazer assistir pelos bons espíritos, é óbvio. Depende, então, de quê? Das qualidades morais para se obter essa sintonia com os bons espíritos, que podem decuplicar ou centuplicar a ação do fluido puramente humano. Que aí também vale para não ficarmos envaidecidos de achar que o nosso potencial magnético depende da nossa capacidade. Não, nós somos realmente frágeis em termos de fluidos, de capacitação, mas a sintonia com os bons espíritos, além de potencializar lá, aqui ele diz que pode decuplicar ou centuplicar a ação do fluido puramente humano. Então, o fluido é nosso, é humano, é da nossa dimensão, é do magnetizador, mas ele é potencializado pela ação dos bons espíritos. Isso é fundamental para o resultado da aplicação do passe magnético. E aí poderão operar verdadeiros milagres. No item 9, ele vai dizer que os espíritos vão para onde querem, nenhuma vontade pode constrangê-los. Que aqui vale para... Não basta só, como nós vimos, evocar o espírito na hora da aplicação do magnetismo através da prece. É preciso estabelecer uma parceria constante, permanente, de sintonia com os bons espíritos para tê-los ao nosso dispor. Porque não adianta querer chamá-los para que eles venham só naquele momento. Não se torna médium curador só pela força do querer. É preciso ter o dom e desenvolvê-lo com a assistência dos bons espíritos. No caso aqui, o dom seria qualidade, seria virtude. E nós sabemos que, em potencial, todos nós temos as sementes
de todos os dons, de todas as virtudes. E desenvolvê-lo vai depender da nossa aplicação. E ter a assistência dos bons espíritos vai depender da nossa vontade, do nosso empenho em nos manter em estado de equilíbrio para que se faça essa assistência. Esforço, perseverança e humildade. No item 10, ele vai dizer que a vontade é onipotente para imprimir ao fluido uma boa direção e uma energia maior. A vontade é fundamental. Os fluidos são neutros. O magnetizador é que vai dar a ele a direção que queira e a energia que consiga produzir nessa carga fluídica. No homem débil e distraído, a corrente é débil e a emissão fraca. O fluido espiritual se detém nele sem proveito. Então, aqui, como médium magnetizador, intermediário dos fluidos espirituais, não adianta um bom espírito vir nos assistir se nós somos débeis em força magnética e distraídos, sem foco. Aí a corrente emitida pelo magnetizador vai ser débil e fraca. E o fluido espiritual se detém nele sem proveito. Ele não vai ser repassado ao paciente. Por isso, ter uma vontade enérgica, uma vontade firme, com confiança. No homem de vontade enérgica, a corrente produz o efeito de uma ducha fluídica. É semelhante àquilo, quando estamos lavando uma calçada com uma mangueira sem bico, a água sai fraca. Quando nós colocamos uma máquina que potencializa de alto fluxo, de alto volume, ela dá um esguicho muito mais potente, que vai fazer a ação muito mais enérgica. Então, nós, quando magnetizamos adequadamente com a técnica e com o preparo físico e moral, o efeito da corrente fluídica vai ser de uma ducha fluídica em direção ao assistido. Um dos principais pilares do magnetismo, diz Allan Kardec, é a vontade. Então, todo magnetizador tem que focar nisso ali. Um dos pilares do magnetismo é vontade. A vontade é responsável pelas criações fluídicas, que, como nós vimos, os fluidos estão aí à nossa disposição, mas eles são neutros. Assim como os minerais estão na nossa terra, à nossa disposição, que eles são manipulados pela indústria e, através deles, é fabricado as ferramentas do minério de ferro, por exemplo. Nós podemos fabricar armas boas e armas ruins. Podemos aplicar dependendo da nossa criatividade, do destino que queremos dar a esses fluidos. E aqui, então, a vontade vai fazer com que criemos fluidicamente uma carga fluídica positiva. E, através do pensamento, vamos fazer essas emissões fluídicas, fazendo com que se transforme as moléculas, ou seja, as células malsãs por células sadias, que é isso que faz o efeito do magnetismo. Ele substitui fluidos negativos por fluidos positivos, no perispírito e no corpo físico, que também é uma condensação fluídica. Para se magnetizar bem, diz ele, deve ter determinação, fé, coragem, foco, determinação, fé, coragem e foco. Aí estará pronto para uma magnetização. Quem sou eu? Quem sou eu para fazer isso? Jesus era Jesus. Jesus é um espírito iluminado.
Sim, mas ele disse que poderíamos fazer o que ele fazia. E ele não falou isso com perspectiva futura. Quando evoluirdes o suficiente, vocês chegarão ao meu nível e poderão fazer o que eu estou fazendo hoje. Não, ele falou para o presente. Quem crer em mim poderá fazer o que eu faço e muito mais. E nós ficamos numa humildade inativa. Quem sou eu? De mim não tenho nada para dar. Que as forças espirituais recubram minhas fraquezas. Isso, segundo Jacó, é uma falsa humildade que nos torna insignificantes perante a vida e os convites dela. E aí nós vamos, então, ter aquela debilidade energética, aquela fragilidade energética sem capacidade de penetração e de ação. Então, não devemos nos sentir vaidosos, orgulhosos, presunçosos, de achar que somos poderosos, não. Mas nos colocarmos na posição adequada de intermediários dessas forças e capacitados, quando com conhecimento, para manipular bons fluidos. Humildade não é acomodação. Aí, quando acomodamos, deixamos que os espíritos façam. E na literatura está dizendo que aquilo que nos compete fazer é da nossa dimensão para fazer. Os espíritos vêm nos auxiliar. As técnicas magnéticas. Existem as técnicas básicas, que são as imposições e a dispersão. Isso é muito conhecido de todo magnetizador, de todo aplicador de passe. Imposição e dispersão. Geralmente se fica muito na imposição, mas em magnetismo nós aprendemos as duas técnicas, da imposição e da dispersão. Mas o Jacó alerta que existem novas técnicas magnéticas, e dentre elas nós temos as introgestões magnéticas, os encapsulamentos, o bombardeamento de tumores, a solidificação de fraturas de ossos, os drenos fluídicos, a curetagem psíquica ou fluídica, o ato de compactar campos energéticos para uso futuro. Então, veja que nós temos aí muitas técnicas de aplicação do magnetismo. E quando estudarmos lá as técnicas, no capítulo 7º do livro, nós vamos detalhar cada uma dessas técnicas para o uso durante os processos de tratamento com magnetismo. E a prece. Essa nós vamos ver agora, nesse capítulo mesmo, como é que se aplica a prece como uma técnica magnética. No item 11, ele vai dizer que aqui, neste mesmo, a prece, que é um pensamento, quando fervorosa, ardente e com fé, produz o efeito de uma magnetização. Então, a prece é uma técnica de magnetização, chamando o concurso dos bons espíritos e dirigindo sobre o doente uma corrente fluídica salutar. Veja que é interessante aqui que não é observado por grande parte dos espíritas mesmo esse uso da prece. Normalmente nós fazemos a prece com aquele objetivo lá de louvar, agradecer e pedir. É ótimo? Perfeito. Mas aqui tem um outro objetivo da prece, que é essa emissão, esse direcionamento de uma corrente fluídica salutar. E aqui a gente vê, por exemplo, quando o Divaldo Franco diz que ele tem lá um caderninho, que ele vai fazendo anotação de nomes para ele fazer a oração intercessória, e ele fica alguns minutos orando para uma determinada pessoa, encarnada ou desencarnada, que é como se estivesse aplicando um passe magnético, justamente obedecendo a isso aqui, uma corrente fluídica salutar.
E, às vezes, nós colocamos nomes de pessoas no caderno de oração do próprio centro espírita, ou mesmo em casa, mas nós falamos muito rapidamente do nome de uma pessoa, de outra pessoa. E para aplicar uma corrente fluídica, é a mesma coisa do passe. Não pode ser uma coisa de poucos segundos ali, só falar o nome da pessoa e já achar que ela já recebeu uma corrente fluídica salutar. É necessário alguns minutos de concentração. Isso aqui nós podemos já ir treinando com essa técnica magnética da prece intercessória, aplicando o passe à distância, o passe magnético à distância. E, se pudermos, aí tem que ser pedindo à pessoa que naquele dia, naquele horário, vai lá, fica de repouso, deitada de preferência, coloque uma música relaxante, ou leia uma página, e naquele momento ele vai estar receptivo, e naquele momento nós, de onde estivermos, e hoje nós temos até o recurso, por exemplo, dos aplicativos de celular, de ficar vendo a pessoa, e podemos, com isso, fazer um passe magnético à distância, com ótimos resultados. E ali nós ficarmos alguns momentos, não precisa fazer os gestos com as mãos, vai ser uma corrente magnética emitida pelo pensamento, direcionando para a pessoa e magnetizando, inclusive, a água que ela vai colocar lá na cabeceira para ser usada durante a semana. Isso é possível já de começar a praticar desde já. No item 12, ele vai falar que a mediunidade curadora pura são das almas de elite. Novamente, ele cita a mediunidade curadora pura. Abrandar sofrimentos, curar, é dado a todo mundo, sem que seja necessário ser magnetizador. Basta orar e impor as mãos. Isso diz Allan Kardec. Na mediunidade curadora, sim, a mediunidade curadora faz isso. Basta impor as mãos e já resolve o problema. Já o conhecimento, aí ele vai dizer, dos procedimentos magnéticos é útil em casos complicados, mas não é indispensável, diz Kardec. Agora, o Jacó faz uma pergunta. Usar o conhecimento específico e as técnicas do magnetismo já experimentadas e confirmadas não seriam mais ricos os resultados? Ele mesmo responde, sim. Por quê? Porque é feita essas observações e verificado, avaliado os resultados. Por isso que é importante o conhecimento e a aplicação das técnicas adequadas. É só fazer um comparativo. É que no passe padrão não se faz avaliação. Todo mundo recebe o passe, todo mundo vai embora para casa e ninguém pergunta se estão melhor ou não. E quais os resultados. Em relação à mediunidade cura e o magnetizador curador, ele vai dizer que não há curador universal, nem garantia de resultados, tanto com médiuns curadores como com magnetizadores. Tudo depende das condições do magnetizador, da simpatia e antipatia magnética entre o magnetizador e o magnetizado, assistido. O paciente, depende dele, como ele acolhe esses fluidos e como ele digere esses fluidos. Se o paciente sair de uma sessão de terapia fluídica magnética e tiver atritos, e tiver ir lá tomar sua bebida alcoólica, se embriagar, ele vai neutralizar toda a carga fluídica recebida. Então, depende de vários fatores. O poder do magnetizador também não é ilimitado. No item 14, ele fala ainda da mediunidade curadora. O resultado dessa aptidão independe da vontade do médium. Por quê? Porque depende dos espíritos.
E os espíritos, nós, os encarnados, não temos nenhum controle sobre eles. Por isso, não dá para garantir a presença deles durante o tempo todo. O médium curador, se ele não tiver a presença de bons espíritos, ele não vai fazer um bom trabalho. A mediunidade curadora se desenvolve pelo exercício, pela prática do bem e da caridade. Se desenvolve no sentido, por isso que fala lá, desenvolver a mediunidade, ou seja, treinar, se habilitar, se qualificar com conhecimento para e se trabalhar moralmente para uma boa sintonia. Aí ele desenvolve a mediunidade, desenvolve o potencial mediúnico que ele possui. Isso no médium curador. No magnetizador, esse depende da vontade, porque é ele que vai mobilizar fluidos no sentido de usinar e vai emitir, exteriorizando e dirigindo seus fluidos, potencializado pelos espíritos, claro. Então, vai depender dele o estudo e o desenvolvimento e o uso do seu potencial magnético, que é diferente do médium curador natural. Aqui é um médium curador desenvolvido na presente encarnação. Aí ele faz uma pergunta: qual a razão de grande parte do movimento espírita aparentar uma certa aversão ao magnetismo prático, quando ele também foi apresentado pela base kardeciana? Um questionamento do Jacomelo, está lá no livro copiado de lá, essa pergunta. Quando o médium de cura se notabiliza pelos feitos decorrentes de sua faculdade, a maioria das casas espíritas lhe é interdita. Ou seja, dificuldade da maioria das casas espíritas em lidar com a mediunidade curadora e com o magnetismo prático. As casas espíritas acolhem muito bem o passe espírita, que é uma das técnicas do magnetismo, mas quando se amplia essas técnicas, a maioria do movimento espírita não acolhe adequadamente esse tipo de prática. Ou seja, é um paradoxo, porque se o passe faz bem, o passe ampliado seria melhor ainda. E basta avaliar os resultados, né? A mediunidade curadora racional é intimamente ligada ao espiritismo, porque repousa no concurso dos espíritos. Interfere os espíritos em nossas vidas, em nossos pensamentos e atos. Os espíritos responderam muito mais do que imaginais, a tal ponto de que ordinários são eles que vos dirigem. Então, a mediunidade curadora é os espíritos interferindo em nossas vidas. E no magnetismo também eles vão interferir. O fanatismo é cego, ele não raciocina. Isso não será sempre assim, mas passará muito tempo antes que a luz penetre em certos cérebros. Dizeres de Jacomelo. Façamos o maior bem possível com a ajuda do espiritismo. Então, nós espíritas vamos trabalhar para fazer o maior bem possível. Em relação ao magnetismo, é muito mais estranho e mesquinho, pois que são os próprios espíritas a não quererem ver os benefícios enormes que essa ciência do magnetismo abençoada tem a oferecer à humanidade, como uma terapia complementar, potencializando a ação das terapias regulares aí, materiais que existem. A ciência espírita não poderia nem pode estar dissociada do magnetismo. São duas ciências irmãs que acaba sendo uma ciência só, que estuda o espírito e os envoltórios desse ser pensante que somos, imateriais, e a nossa relação com esses envoltórios. Isso são as duas ciências. Espírita estuda o espírito, magnetismo
estuda as matérias, ou seja, os fluidos que compõem os corpos, o perispírito e o corpo físico, e como que nós vamos trabalhar com essa matéria a nosso benefício. Por isso, da nossa missão, desafio, como espíritas e magnetizadores, é fazer o maior bem possível, como tarefa urgente, inadiável e intransferível. Compete a nós nos empenharmos em executar bem, aplicando essas bênçãos imensuráveis que estão à nossa disposição.